Shalom, irmãos e irmãs. Fala aquele irmão Wilmer aqui do Brasil. Quero fazer uma oração com todos vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala com nossas vidas, Senhor, por meio do Ruach Kodesh, do Espírito Santo, que esta palavra seja revelada a nossos corações, no livro do Apocalipse, Senhor. Ensina-nos, explica-nos, Senhor, e ajuda a entender as pessoas que vão escutar este áudio. Amém? Amém. Amém, irmão. Recebam a paz de Cristo. Nós estamos aqui e eu quero fazer um estudo acerca do Apocalipse, porque Apocalipse é um livro que a gente quase não lê. Muitas pessoas não pregam nem sequer de Apocalipse, pregam de prosperidade, de autoajuda, mas não ensinam o livro da profecia. O livro do Apocalipse é um livro contemporâneo para este tempo, porque esta profecia fala acerca do tempo do fim e do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra e de um Jesus Cristo glorificado. Tem muitos símbolos, os quais nós vamos a ver e vamos a interpretar conforme a Escritura. Então este livro vai ser um estudo capítulo por capítulo, verso por verso, versículo por versículo, para você aprender e eu também aprender cada dia acerca das coisas que estão por vir. Então, o livro do Apocalipse não representa muito para uns pregadores hoje em dia, não representa nada. Por quê? Porque não tem nada que falar de dinheiro, não tem nada que falar de prosperidade, nada dessas coisas. Então a gente vai lá, Deuteronômio 28. Se oyeres atentamente a voz para prosperar, será bendito, bendito, bendito. Mas nós temos um Deus de amor, mas temos um Deus também de fogo consumidor. O Senhor vai cumprir sua palavra. Então vamos a ler Apocalipse, amém? Capítulo 1, versículo 1, diz assim: a revelação de Jesus Cristo. Então aqui el 1.1 dice a revelación de Jesus Cristo. Entonces este libro es revelado por el Mashiach, por el Mesías. Dice la revelación de Jesus Cristo. Preste mucha atención. Dice, a cual Dios le dio. Entonces el revelador aquí es Cristo. Pero ¿quién fue el que le dio la revelación a Jesús Cristo? Se la dio Deus. Deus dio la revelación de este libro para Él. Entonces nós vemos aqui, nós entendemos muita coisa. Só aqui começando em este 1.1. Lo que diz a palavra, que o Senhor são três. Não? Já eu fiz um estudo aqui no meu canal acerca da Trindade. E as pessoas dizem, que Jesus sozinho, que o Espírito Santo sozinho. Não, aqui eles trabalham em um time, em uma equipe, cada quem em seu lugar. Três manifestações, um solo Deus. Então nós vemos aqui, diz a revelação de Jesus Cristo, o Pai lhe deu. Então foi o Pai que lhe deu a revelação do livro do Apocalipse a Jesus Cristo, porque Ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém? Então, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo. Então, vemos que o Pai deu para Jesus Cristo e Jesus Cristo tomou para dar para nós, os servos, os pastores, os profetas, pessoas que querem entender algo de Deus. É por la palavra, amigo. É entendendo a palavra de Deus, estudando. Amém? A seus servos. Para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, algo importante é que brevemente, se aquele tempo era brevemente, faz 2000 anos, imagine-se hoje, porque nós não estamos entendendo este livro, porque nós não estamos falando da profecia, porque pessoal, a gente se acostumou àquela profecia humana, aquela profecia que tem que ver com coisas terrenais, céu e terra passará, mas a palavra não passará. Então eles querem só escutar de dinheiro, de prosperidade, mas não querem saber acerca da eternidade. Esse livro do Apocalipse diz que brevemente vão acontecer essas coisas, vai ser 2000 anos, imagine agora. Então nós estamos vivendo Mateus 24, onde diz guerra, rumores de guerra, fome, tudo isso está acontecendo que é relacionado aqui com o livro do Apocalipse do Messias, da revelação. Então diz brevemente, devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós vemos uma ordem aqui. Vemos que a revelação foi do Pai. O Pai passou para Jesus Cristo. Jesus Cristo passou para o anjo e o anjo levou para João. Então nós vemos que o céu tem uma ordem estabelecido na palavra. Então o anjo notificou para João. Foi o anjo que revelou. Agora, quem é João? Vamos seguir lendo aqui. El 2.
o qual testificou da palavra de Deus. Então, João era um testigo fiel de Jesus Cristo. Foi o último apóstolo que todos sabem, estuvo na ilha de Pasmo, preso. ¿Por qué ele estava preso lá? Porque o Senhor não tirou a vida dele, como alguns morreram mártires, que morreram a filo de espada. Paulo, Deus preservou a ele para este tempo, porque Deus já havia predestinado a ele para a revelação do Apocalipse. Então, João é testigo fiel. Fiel, quando a palavra diz fiel, é que era um homem que guardava sua palavra, que tinha um relacionamento com Deus, que não andava por aí pregando coisas que Deus não lhe mandou. Ele vivia para o reino. Nós vemos hoje em dia, irmãos e irmãs, por que a igreja está assim, por que as pessoas estão assim, porque eles vivem só na emoção da palavra, que gritem, que pulem, que saltem para ela ficar feliz. Aí, não, irmão, que não é brincadeira, não é saltadeira, não é puladeira, é uma realidade séria. João é um testigo fiel da palavra de Deus. Então, a palavra ensinada deste jeito, ela produz algo em tua vida, em teu coração, que é o que Deus quer, que tu acorde desse sonho que tem aí espiritualmente. Pastores, pessoas que estão vivendo só no terrenal, como a galinha, mirando para baixo. Você tem que ser como águia. A águia voa em cima, e quando ela está em cima, as coisas sobrenaturais. A águia representa o sobrenatural de Deus, a visão de Deus, visão do reino. Pero não reino, como falam agora, o reino de Deus. O reino de Deus não é prosperidade, não é porque você tenha dinheiro que você é prosperado. Você é prosperado quando você é uma pessoa de Deus. Você entende o Senhor, você é cheio do poder de Deus, você é escolhido por Deus, cheio do entendimento, aí você é rico. Amém? E depois você vai ter todas as añadiduras, todas as coisas que Deus possa acrescentar em sua vida. Amém? Seguimos. Aqui o 2:1. Dice, el capítulo 1, verso 2, dice, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Então, João não estava inventando nada. João estava testificando o que Deus ia mostrar para ele, o que Deus estava mostrando para ele. Eu não posso testificar. O problema hoje em dia é que a gente interpreta a palavra do jeito que ele quer. Que a mim me parece que Apocalipse é assim, que eu vi uns escorpiões, eu creio que é uma bomba, eu creio que isto já aconteceu, que vai acontecer. Não, irmão, você não está chamado para interpretar a Bíblia a seu jeito. A Bíblia se interpreta conforme ela está escrita. Eu não posso inventar, que diz que aqui que é uma praga, que já isto aconteceu, que vai acontecer. Então eu tenho que entender a palavra literal, como ela está escrita, com as profecias dos profetas. Por isso a palavra fala que tu não podes tirar nenhuma jota, nenhuma tilde, nada. Tu não podes tirar nada da palavra, nem aumentar, nem acrescentar, nem tirar da palavra de Deus. Porque ela é fiel e verdadeira. Ela tem que ser interpretada assim como ela está escrita. Assim tem que ser interpretada a palavra de Deus. Amém? Então, el 3 dice, bienaventurados aqueles que bienaventurados aqueles que leen e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então diz que nós somos bem-aventurados quando leemos os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Então nós estamos sendo bem-aventurados, leyendo, guardando as palavras desta profecia. Os que la ouvem e guardam a palavra. Então muita gente ouve, mas não guarda. E agora, falar de Apocalipse, pouca gente entende. Fala de Apocalipse, irmão. Vamos ser sinceros. Porque a gente não entende. A pessoa chega aqui, não, é um livro muito aburrido, eu não vou ler esse. Mas se a Bíblia é explicada deste jeito, passo a passo, você vai entender, amigo. Você vai ser ensinada por a palavra, vai entender os mistérios do Apocalipse, que é um livro muito bom, muito profundo e muito profético. Se você gosta do profético, vá lá e pegue Apocalipse, pegue Daniel, pegue os profetas para você entender, porque a Bíblia é profética também. Amém? Diz, as palavras desta profecia e guardarem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora vemos 2 vezes, ela fala brevemente e aqui fala próximo. Ou seja, aqui está falando a palavra, que este livro do Apocalipse está perto a acontecer, irmão. Que este tempo está chegando, han passado 2000 anos, e eles já veíam perto, então o Senhor está vindo. Você tem que se preparar, amigo, irmão, irmã, pastores, tem que se preparar a estudar,
a buscar, a ler, a ensinar. Muita pereza nos pastores, os líderes não querem ensinar, eles mesmos não querem estudar, irmão. Não querem ensinar a igreja, que tem a igreja e que tem pessoas sem ensinar, irmão, sem estudar. Isso não mandou. Jesus mandou a fazer discípulos, portanto, ir fazer discípulos e ensinar a todas as nações. Então, a função de um pastor, de um líder, é ensinar às pessoas, não é só ir lá e pregar no altar, pega minha dízimo, oferta e já acabou, vamos dar 8 dias. Não é assim, irmão. A palavra diz que nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar a las pessoas, edificar a las pessoas, instruir a las pessoas. Mientras o pastor líder não ensina, o diabo está ensinando. O diabo está ensinando a sair da igreja, está ensinando a fuxica, está ensinando muitas coisas, mas os líderes ficam dormindo ali. Não vou ensinar, tem pereza. E as pessoas tampouco gostam de aprender. Então, para isso nós estamos aqui, irmãos, para aprender a palavra de Deus. O 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, vemos aqui no princípio, já Deus mandou. Então, este mensaje que Deus vai revelar para João são para as 7 igrejas que estavam na Ásia na época. Agora, eu quero explicar aqui. Muita gente diz, essa igreja já não existe, acabou. Então, não eram de Deus porque acabou. Irmão, essas igrejas acabaram, mas a mensagem não acabou. Porque a palavra de Deus não passa, ela é fiel e verdadeira. Pode acabar 50.000 igrejas, 100.000 igrejas. Abre uma, fecha outra, abre uma, fecha outra. Mas a palavra de Deus é verdadeira e fiel. E esta profecia era para aquele tempo, é para este tempo e é para o tempo venidero. Porque a palavra de Deus é sempre eterna, ela não tem princípio nem fim. Ela é Alet Bet, que diz a Bíblia, princípio e fim. Então, a palavra não passa. A igreja pode abrir uma manhã, fechar outra. Pode acontecer. Mas a palavra não vai passar. Amém? Então, Deus está mandando este mensagem para a igreja. As 7 igrejas que estavam na Ásia, naquela época. Graça e paz seja convosco de parte de aquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Então, aqui vemos que está falando o que eu estou falando aqui, princípio e fim. Então, está falando de Jesus Cristo. Em hebraico se diz Alet Bet, é princípio e fim. Em grego é alfa e ômega, o princípio e fim. E aqui a palavra faz um ênfase aqui, el que era e que é e que havia de vir. O que quer dizer isso? A eternidade de Jesus, o poder de Ele, a grandeza de Ele, aqui para as 7 igrejas. E quando fala os 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus, também fala do Espírito Santo, que está aqui. Amém? Seguimos lendo. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco de parte de aquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho e primogênito de los mortos. Então, nós vemos aqui a palavra, você tem que ler com cuidado. O testemunho fiel é Jesus Cristo, primogênito dos mortos. El primeiro dos mortos. ¿Por qué primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. É a primícia de Deus. Então, assim como ele morreu e ressuscitou, nós também vamos a morir e ressuscitar. E quando diz o fiel testemunho, é porque o testemunho é verdadeiro. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e está com o Pai lá na eternidade, e Ele é o Todo-Poderoso. Então, a palavra mesmo está falando aqui. Amém? Sigamos. Aí mesmo assim, digo, primogênito de los mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Então, diz aqui, o príncipe dos reis da terra. O que quer dizer isto? Que ele é rei de reis e senhor de senhores. Ele é rei de reis e senhor de senhores. Você pode ter a maior igreja, pode ter o que você quiser. Aqui a gente pode ter ouro, pode ter tudo. Sobre tudo está Jesus Cristo. É rei de reis, senhor de senhores. Sobre tudo lo que há. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? E diz aqui, Rei de reis na terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então vemos que Jesus nos lava por meio
da sangue dele, se chama redenção. Porque libação só cobria o pecado. A redenção, ela tira o pecado. Por isso Jesus Cristo morreu e nos redimiu de nossos pecados. Só por la sangre de Jesus Cristo você tem acesso. Não é porque você pregue muito, porque você jejue muito, porque você faça boa obra. É por graça e por redenção. Então, é por la virtude, toda glória, toda honra merece a Ele, a Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele a glória. Não é para você, líder, não é para mim, porque você não morreu na cruz do Calvário, você não pagou nada, todo foi entregado de graça. Então, toda glória, toda honra pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Seguimos. El 6 dice: e nos hizo reis, sacerdotes para Deus. Então vemos algo importante. Diz que Ele nos hizo reis e sacerdotes para Deus. Então, quando diz que nós somos reis e sacerdotes, é governo. Nós vamos a governar para Deus, e sacerdote, serviço a Deus. Pero para Deus. Deus não nos hizo para servir a la riqueza, mamón. Eu vou fazer aqui dinheiro aqui na terra, juntar dinheiro por aqui, por lá, ficar doido buscando dinheiro, não. Eu tenho que viver dentro de lo que Deus me dá, lo normal. Claro que Deus quer prosperar minha alma, mas Ele me hizo foi para viver na eternidade. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nada do que está aqui vai permanecer. Você pode ter 10 casas, você vai morrer e vai deixar para outro. Amém? Então você tem que se preocupar com a vida eterna, não preocupar-se tanto com as coisas materiais, porque Jesus falou: de que serve ao homem ganhar tudo, se em realidade ele perde sua alma? Se hoje te pedem tua alma, tu que vai fazer, filha? Tem que buscar a Deus, tem que se alinhar com Deus. Nós vamos a ser reis e sacerdotes. Guarde sua gana de reinar lá para reinar lá com Jesus. Se você quer ser rei aqui, que todo mundo fale: ah, que cara inteligente, que mulher bonita, que uma reina, que uma princesa. Guarde tudo isso. Ser rei para Deus, para serviço de Ele, porque toda a glória é para Ele. Todo lo pertenece a Jesus. Amém? E nos fez rei sacerdote para Deus e su Pai. A Ele glória, poder por todos los siglos. Amén. El 7. Es que ven con as nuvens e todo olho o verá. Aqui tem algo importante. Jesus vem com as nuvens. A gente diz que o rato, quando a gente toma na igreja, ninguém vai se dar conta. Aqui diz que aqui está explicando a Bíblia que quando Jesus Cristo venga, todo olho le verá. Todo mundo vai ver. Não, Jesus não vai vir aí escondidinho. Vem para cá, Pedrinho, Juaninho, vamos para o céu. Não, Ele vai vir, todo mundo vai conhecer que é Jesus, Rei dos Reis, algo majestoso, glorioso na vida de Jesus Cristo. Se você pregaram por aí que você não vai nem vai sentir. Deus é justo, todo mundo tem que ver que Ele vem. Entendeu? Ele vai vir. Quando diz ladrão na noite, quando diz que Ele vem como ladrão na noite, esse é o tempo em que Ele vai vir. Mas todo olho vai ver, porque a Escritura não se contradiz. Diz: es que ven as nuvens, dice todo olho, não diz só um olho, 2, 3 pessoas vão ver, todo olho verão, até os mesmos que traspassarem a Ele, hasta aquelas pessoas que traspassaram a Ele, vão a ver a Ele. Então vão ter que ressuscitar, uns para condenação e outros para salvação. Amém? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, todas as tribos da terra vão se lamentar. Quem são os que vão se lamentar? Aqueles que não querem aceitar a Jesus, aqueles que não querem reconhecer ao Cordeiro, irmão. Então, o Senhor está explicando claramente aqui acerca disso. E o 8. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que havia de vir. Então, aqui o Senhor está dizendo que Ele é o Aleph Bet, Ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, el que é que havia de vir. Então, nós vemos aqui, de a pouco, quando nós vamos lendo, em qual Deus vai se manifestando, um Cristo glorificado, poderoso, que vai fazer justiça, que vai se consolar em tirar o pecado da terra, porque há algo muito poderoso. O pecado e o inferno e os lugares de tortura, eles não foram feitos para o homem.
só foi feito para Satanás. Pero como o homem ama tanto as tebras, ele decidiu seguir a Satanás. Você vê que ninguém quer escutar a palavra. Todo mundo quer seguir no mundão, na bebedeira, em todas as coisas que sejam do mundo, a riqueza. Então, essas pessoas não se querem arrepender, não querem buscar a Deus. Eles querem viver suas vidas de qualquer jeito. Então, por isso, Deus dá oportunidade a você que está vendo, se arrepender, largar essa vida. Mas se a pessoa continua, o que vai fazer Deus? O juízo de Deus vai ser desatado sobre a vida dela. Porque solamente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem mais jeito. É aceitar a Jesus e largar sua vida passada, seu pecado. Amém? Então, vamos deixar aqui por hoje e depois vamos seguir até a primeira parte. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo, por tu palavra, Deus. Acreditamos que essas pessoas que escutem este vídeo vão entender, Senhor, que tu eres Deus poderoso. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Shalom. Seguir. Paz de Jesus.